Qual é o sentido do texto? Lá em Josué, no capítulo 24, por favor, que é o primeiro livro né, dos históricos, né, logo após Deuteronômio, Josué capítulo 24, diz assim a palavra de Deus. Verso 3, Josué capítulo 24, verso 3, diz assim: Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Tá? Desculpa, verso 2 e 3. Verso 2 e 3. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei a Israel. Veja, eu, porém, tomei Abraão. O princípio é, a família de Abraão, que habitava nessa região, ela era, segundo o texto, ela servia a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão do meio deles. Então, veja que está exatamente conectado com a ideia de Êxodo capítulo 20. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus. Ali o princípio, eu sou o Senhor que te libertei das trevas, que te tirei da morte. A libertação, então, ela é o ponto inicial dessa narrativa. Eu te libertei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuir esta terra? Não é? Essa é uma pergunta que não é fundamentada, mais uma vez, na incredulidade. Certo? Na incredulidade. Mas a pergunta é fundamentada na credulidade. Como eu vou saber que eu vou herdar essa terra? Aqui não é: Senhor, será que eu vou herdar essa terra mesmo? Não. A pergunta, a natureza da pergunta não é a dúvida se ele iria ou não entrar na terra. A pergunta é: qual o sinal que eu vou ter que eu vou entrar nessa terra? Qual o sinal? E é interessante, irmãos, que na sequência do texto, no verso 8 em diante, não é? Senhor Deus, como saberei que eu hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de frente às outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Impressionante a resposta de Deus à pergunta de Abraão: como eu vou saber que eu vou herdar essa terra? Não é? Eu vou lhe armar até os dentes, você vai ser um valente. O sangue do cordeiro vai ser derramado. Como eu vou herdar essa terra? Como eu vou adentrar essa terra? O sangue será derramado. Isso me traz à mente, ainda o mesmo princípio de Êxodo, não é? O que aconteceu lá em Êxodo, no capítulo 12, exatamente. A instituição da Páscoa. A instituição da Páscoa. É interessante falar da Páscoa, né? Porque hoje, nesse período do ano, se celebra, não é, dentro do calendário cristão, a Páscoa. Mas o que vem a ser a Páscoa? O que de fato significa a Páscoa? É interessante que lá em Êxodo, no capítulo 12,
nós aprendemos o que é a Páscoa. Quando Deus institui a Páscoa. Ali estava o momento em que, no capítulo 12 do livro de Êxodo, Deus estava para libertar Israel do Egito. Todas as pragas já tinham sido entregues, apenas uma faltava: a morte dos primogênitos. Então, na narrativa do capítulo 12, diz mais ou menos assim, com as minhas palavras: Deus ordena que todas as famílias elas estivessem dentro de sua casa e elas imolassem um cordeiro. E esse cordeiro, dependendo do tamanho dele ou do tamanho da família, ele tinha que ser puro, macho, de 1 ano, diz o texto. E esse cordeiro, uma vez imolado, o seu sangue seria colocado nos umbrais da porta. O que aconteceria? O anjo da morte ia passar. Quando o anjo da morte passasse para matar os primogênitos do Egito, onde o sangue estivesse posto, ele passaria sobre. Exatamente o sentido de Páscoa: passar sobre. Quando ele viu o sangue ali nos umbrais, ele disse: alguém já morreu no lugar do primogênito dessa casa. Alguém já derramou sangue por essa casa. Alguém já foi imolado por essa família. Deus não deixou de executar o seu juízo. Os primogênitos do Egito todos morreram. De Israel nem todos. Não morreu nenhum deles. Porque alguém morreu por eles. O cordeiro derramou o seu sangue por eles. Mas é interessante o contexto, porque aqui é o início da narrativa que vai fazer com que Abraão receba a promessa da terra, mas receba a promessa de que eles vão passar 400 anos no Egito e que vão sair do Egito. Veja que a promessa, o sangue foi derramado como promessa de que eles sairiam do Egito. O sangue foi derramado como promessa de que o cordeiro seria imolado no lugar daqueles que deveriam morrer. Na entrada do cativeiro e na saída do cativeiro, na entrada como promessa, na saída como realidade, o sangue foi imolado. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. O nosso Cordeiro Pascal. O sangue derramado, o Cordeiro imolado, apontava para aquele que iria derramar o sangue no lugar do seu povo. Olhando para o texto, então, ainda, a ordem foi a seguinte: pega o animal, parte ele ao meio, parte o animal ao meio, põe ele em ordem, um após o outro, um de frente do outro. Não parta as aves. Então foi colocado, eles foram mortos. Você imagina o animal, o cordeiro imolado, certo? Um novilho imolado, um cordeiro imolado, uma cabra imolada, todos abertos. E aqui o sentido era abrir ao meio, literalmente. Que interessante é que lá no versículo 18 diz: naquele dia fez o Senhor aliança com Abraão. O verbo fazer na língua hebraica literalmente significa cortar. O texto, a tradução literal seria:
Naquele dia cortou o Senhor uma aliança com Abraão. É o verbo-chave para fazer aliança em hebraico, é cortar. Porque essa imagem, o animal era cortado ao meio. E era partido ao meio. E o princípio da aliança era o seguinte: uma vez que o animal era partido ao meio, era estabelecido o seguinte princípio: se você cumprir a aliança que está sendo feita entre mim e você, você recebe a vida que flui desse sangue. Se você quebrar a minha aliança, acontecerá com você o que aconteceu com esse animal. Será partido ao meio. Era esse o princípio da aliança. As exigências de Deus estavam estabelecidas. Você imagina Abraão termina o serviço, corta todos os animais e sangue por todo lado. Não poderia dar outro resultado. Verso 11: as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Ele passou a noite lutando com essas aves de rapina. O sangue do animal morto, as aves de rapina tentavam comer. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão. Ele não aguentou. Essa muito interessante, porque essa mesma palavra, essa palavra hebraica utilizada aqui no texto, ela é raríssima. Ela acontece aqui em Gênesis capítulo 2, no sono que Deus colocou sobre Adão para poder extrair sua costela e fazer Eva. A mesma linguagem usada aqui. Caiu aquele sono nele, um sono profundo. Você imagina que alguém, para tirar a costela de um outro hoje, teria que anestesiá-lo. Imagine um sono como alguém anestesiado dessa forma.